Eu estava pensando hoje, né, para o tema dessa terça-feira, que se tem algo que é muito comum na hora de emagrecer, de ter um corpo, digamos assim, mais em forma, mais atlético muitas vezes, muita gente faz dieta por conta própria. Fazem dietas restritivas, tomando suplementos sem orientação. Isso pode trazer uma série de consequências, porque há uma preocupação principalmente com os adolescentes que estão nessa, digamos, toada, né? Colocando a saúde em risco. E sobre essa situação eu vou conversar agora, quero apresentar para vocês as nossas convidadas, a Fernanda Tironi, que é nutricionista, e a psicóloga, a Luciana Laraia Rosa. E você também pode participar dessa conversa, mandando aí a sua preocupação, se você tem filhos, sobrinhos, netos, e está vendo que eles estão ali nesse comportamento, 998-97-1000, mande a sua dúvida, tá bom? Meninas, muito obrigada por terem vindo. Obrigada a você. E assim, eu imagino que vocês duas têm percebido isso, né? Você, Fernanda, que eu acho que tem uma adolescente em casa, é um desafio. O que está acontecendo, sabe? Por que essa busca pelo corpo perfeito ali o quê? Na fase dos 14, 16 anos? Até menos. Até menos? Minha filha, por exemplo, tem 12 anos. O que eu vejo muito é a comparação. Então, rede social, né? A criança vai olhar ali aquelas influencers, olha aquilo ali, acha que aquilo ali é o ideal. Até as próprias amigas entre si ali, elas se comparam. Então, eu acho que o corpo perfeito, né? Eu sempre falo, ali o que está ali não é o ideal, né? A gente sempre tem uma melhor pose, um melhor ângulo, tem filtros. Então, eles não entendem que aquilo ali não é o real. E aí é uma busca pela aceitação, Luciana, porque nessa fase eu acredito que vem muito disso, né? Sim, a adolescência é a fase que é muito o olhar do outro, né? Ele se vê muito através do olhar do outro e através dessa busca acaba que a pessoa se perde um pouco, né? Porque a gente tem que, como que fala? Tá atento assim, né? Os adolescentes, eles estão ali querendo muito estar no mundo, querendo pertencer, o amor, a busca do amor. E a gente pensa assim, a busca do amor, pensando pra quê? Em que sentido que a pessoa está querendo esse amor no corpo? Será que esse amor está no corpo mesmo? Será que não é nas relações que a pessoa vai encontrar esse amor? Será que não é nos vínculos, né? Uma coisa mais profunda? Porque será que um corpo bonito mantém uma relação? É uma boa pergunta. Já volto com você porque uma dieta restritiva, a gente quer dizer o quê? Eles vão diminuindo muito que tipo de alimento que eles vão cortando e muitas vezes até não comem, não se alimentam. Fernanda. Mônica, hoje tá assustador, porque não tem algo específico. O que eles veem na internet, às vezes algum perfil que eles seguem faz a dieta da sopa, a seca barriga, o do chá. Então, são dietas bem restritas. O que está muito na moda também é o jejum. Eles fazem jejum, sim, até de dias, só com água, por exemplo. E acha que aquilo ali vai emagrecer eles. E eu sempre falo, não existe dieta milagrosa. Toda dieta tem que ser individual, principalmente para essa fase ainda de adolescência que está em desenvolvimento. Então, pode ter muitos prejuízos para esses adolescentes. A gente vai falar desses prejuízos, né? E essa conversa é importante para a gente orientar esses adolescentes para que eles não, né, tenham algo muito grave. Você fez a pergunta, né, Luciana? Será que o amor está pelo corpo ou o amor pode vir para outros, né, para os relacionamentos, para objetivos? E como é que eles enxergam isso? É com o apoio da família, com o apoio dos educadores, com esta, digamos, esse acender à luz, porque fica tudo muito confuso na cabeça deles, né? Sim. O primeiro olhar humano nosso que a gente tem é da mãe, né, do cuidador, do pai. Esse primeiro olhar lá do bebezinho, ele já vai deixando marcas na gente, na nossa psique, né? E é através desse olhar, né, que ele se olha, ele pensa, eu existo. Então começa aí, né, desde a fase do bebê e vamos tendo etapas para serem superadas, elaboradas no decorrer da vida. E podem acontecer algumas rupturas nessas etapas. E quando tem algumas rupturas, podem prejudicar essa autoimagem também, né? Como a pessoa vai se ver. E na adolescência isso acaba ficando mais sério,
porque já é um momento muito conflituoso, né? Não é criança, não é adulto, ainda não sabe muito bem. E passa por esse turbilhão. A gente fala de ruptura, seria alguma decepção, alguma frustração não bem administrada? Sim, algo que não pode ser pensado, elaborado, né, dentro de si, metabolizado, né, que a gente fala, né, a comida a gente digere, né, a gente processa, tem todo o processo do corpo para digerir o alimento. A mente também tem um processo para digerir os nossos pensamentos, sentimentos, os traumas, as partes difíceis da vida que vão ter, né? Faz parte. A gente tem que encarar, né? Quero saber depois qual o primeiro passo para isso. Você falou de prejuízo, né, Fernanda? Então, uma dieta restritiva, muitas vezes toma medicação por conta própria, né? Um colega ali maior vai lá e compra. Tem isso, não tem? Que prejuízos que a gente está falando sobre? Dessa fase de adolescência, eles querem mais tomar suplementos. E ver o amigo tomando um whey, uma creatina, um termogênico, e aí eles ficam mais vidrados nesses suplementos. É uma fase dos suplementos. Os prejuízos são as deficiências nutricionais. Então, pode ser por deficiência de ferro, né? Então, são as anemias por deficiência de ferro ou B12. Pode ter o cabelo, né, caindo das meninas, que elas querem ficar lindas, magras, mas esquecem que a pele e cabelo vão ficar prejudicados. Desenvolvimento cerebral, crescimento, tudo vai ficar prejudicado. Então, é uma fase muito delicada, e até para a escola, que eles precisam ali da atenção, cognição, eles vão ficar prejudicados e vão ficar com o tempo ali mais atrasados. Porque vem o déficit de aprendizagem. Sim, né? Vem. E aí o sono fica também prejudicado, a parte mental, né, psíquica, física. Então você vai ficar mais pálido, a criança fica mais pálida, a pele, né, que eles na fase das espinhas, né, vão ficar mais acentuadas. Então é um prejuízo geral mesmo. Né? E aí a gente estava falando dessa questão de percepção, porque nós adultos, né, a gente sabe que a vida não é fácil, não é cor-de-rosa, né? E a gente vai conseguindo estratégias para lidar com tudo isso. Me corrija se eu estiver errada, Luciana, mas o adolescente, às vezes, ele não tem essas ferramentas. Por isso é importante essa participação efetiva dos pais para conversar sobre isso? Sim, e eles não têm ferramentas, eles ainda não estão, né? A gente poderia falar que ainda é quase um bebê, a mente, está nascendo a mente, e essa mente precisa ser acompanhada. É uma fase perigosa, né? Porque a pessoa acaba que pode ir para uma anorexia, uma bulimia, né? Então, o corpo, ele vai dar sinais, né? O corpo, ele pode ser um pedido de socorro, né, dos adolescentes. Então, uma pessoa que está muito magra, né, os pais estarem observando também se está comendo, se está, né, fazendo as refeições, se está indo no banheiro depois das refeições, se está vomitando. Isso tudo são alertas, né, que ajudam os pais. Então, precisam, na adolescência, de pais atentos. Esses transtornos são seríssimos, né, Fernanda? A gente está falando de anorexia, bulimia, a compulsão alimentar também. Então, assim, a gente tem adolescentes, né, começa nessa fase, né, que é essa transição mental deles, né. A anorexia, ela é relacionada com aquela, a pessoa não come, a criança, adolescente, o adulto, eles ficam com medo da comida. Então, eles passam a não ingerir comida e faz atividade muito em excesso. Para gastar atividade física, para gastar muita energia, queimar calorias. Só que no espelho, de frente para o espelho, tanto a anorexia, a bulimia, né, mais anorexia ainda, ela se olha no espelho e tem aquela distorção, né, de imagem. Ela se vê gorda, mas ela tá ali bem magra. E aí a anorexia pode levar à morte também, né? Em estágios bem avançados. Já a bulimia é aquele adolescente ou o adulto que come, tem medo de comer e de engordar e acaba, né, indo ao banheiro e toma laxante, vomita. Para não digerir aquilo ali e não engordar, com medo de engordar. E depois vem também uma compulsão alimentar, porque passa por esse processo, essas dietas, né, bem restritas ou muito doidas, né? Você fica um pouco tempo, a gente mesmo, adulto, se você fica falando, não, hoje eu vou fazer uma dieta bonitinha. Se você restringe do seu jeito, vai chegar um momento que você fica compulsiva.
Então você come muito mais do que deveria se fosse um dia normal. Então, às vezes, ficar muito restrito causa uma compulsão também. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, né? Estou com a Luciana, que é psicóloga, a Fernanda, que é nutricionista. A gente trouxe aqui, né, um panorama do que está acontecendo. É algo muito mais comum do que a gente imagina. E você pode participar aqui pelo WhatsApp 99897.000. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas enquanto a gente vai para o intervalo. E já já nós estamos de volta com você. Até já. E aí no desejo, né, por ter um corpo perfeito, ser igual àquele influencer, aquela influencer, muitos adolescentes estão fazendo dietas restritivas, indo para a academia, tomando suplementos sem nenhuma orientação. E as consequências para a saúde podem ser muito sérias. E hoje eu estou recebendo a psicóloga Luciana Laraia Rosa e a nutricionista Fernanda Tironi para nos ajudar. Antes de trazer algumas perguntas aqui das minhas amigas e amigos, a gente estava comentando sobre essa questão de quando o adolescente vê uma pessoa magra, ele fala, ai, aquele é o norte, aquele é o objetivo. E nem sempre é assim. Nem sempre o magro é saudável. Não quer dizer que seja sinônimo de saúde. Tem muito adolescente, né, adulto também, que tem restrições. A gente tem que pensar também no lado genético, porque às vezes a pessoa, ela não tem uma alimentação boa, come muito mais do que uma pessoa ali que tem uma alimentação saudável e continua magra. Então tem a parte genética que a gente tem que levar em consideração também. Então nem sempre o magrinho, ele é saudável, né? A gente tem que ter esse olhar também da genética e da saúde. E a gente tem livros, temos filmes, justamente para poder ajudar, junto com esse mutirão entre os pais e os educadores, para orientar esses adolescentes e tirar esse, porque é um sofrimento, né, Luciana? Sim, eu até pensei, né, tem um filme muito bom que chama O Mínimo para Viver. É a história de uma menina, adolescente, anorexa, né, e que ela vai para um tratamento, para um acompanhamento com um médico. E nesse processo, junto com os que estão lá, eles vão descobrindo que eles não aprenderam a sentir com a mente, eles estão sentindo pelo corpo. E aí, então, é como se fosse assim, tem que sofrer no corpo e não na mente, que é o local certo. Então, é um processo para as pessoas também pensarem, né? Conseguir metabolizar, igual eu falei anteriormente, o sentimento. Hoje os adolescentes, assim, a gente tem visto tanto, né, Fernanda e Luciana, eles estão num sofrimento e é por isso, né, pela questão das redes sociais, pela pressão, por essa imagem do perfeito e muitas vezes é preciso encaminhar para uma terapia. Sim. Eu acredito que o acompanhamento psicológico sempre é bom, né? Mas nos casos, né, de percebendo essas características nos filhos, é muito importante encaminhar, né, para um acompanhamento psicológico, para uma nutricionista, para um preparador físico também, né, uma equipe para estar orientando. Porque, que nem a Fernanda falou mais cedo, pode ficar perigoso, né? No filme, esse que eu citei, ela tá ali no linear entre morte e vida mesmo, em alguns momentos, né? E nessa busca, até ela conseguir descobrir o que está acontecendo também internamente, que cada pessoa, esse processo é particular, né? O que está acontecendo para que ela esteja nessa situação, né? Em muitos casos, né, essa ajuda que envolve todos os profissionais e a família, Fernanda. É super possível os adolescentes, crianças, fazerem dieta. Eu falo que dieta, as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, dieta é emagrecer. Mas na verdade, dieta é um estilo de vida saudável. Então, qualquer fase da vida é possível fazer uma dieta. Então, se a mãe vê que a alimentação do filho não é boa, está acima do peso, né, está também querendo buscar um corpo melhor, né, que os adolescentes, eles querem. Eu acho que não é totalmente ruim. O que é ruim é aquela comparação. Então, se o adolescente ele busca um corpo melhor, quer fazer mais atividade física sem causar prejuízos, é super possível fazer essa dieta, porque aí a nutricionista vai adequar a alimentação do dia a dia com a atividade física, como que é a rotina de cada um em casa, como é que é as compras, quem é que faz as compras, o que precisa mudar, porque muitas vezes os pais
não tem tempo para ali orientar, para fazer compras e acaba buscando também, colocando em casa os alimentos mais fáceis, que nem sempre são os mais saudáveis. Os melhores, os mais mas indicados, dá né? sim para fazer dieta em todas essas fases, mas com orientação e individualmente. Eu quero trazer para você depois, Luciana, porque nessa ânsia de ter um corpo perfeito, essa busca de um, busca de outro, de pessoas muitas vezes que não têm conhecimento, né, Fernanda? Se podem vir, por exemplo, transtornos como depressão, ansiedade generalizada, o que a gente, né, tem aí para trazer. Mas deixa eu trazer algumas amigas minhas que estão participando, essa turma é ótima. A Marli aqui de Uberlândia, ela falou: Mônica, estava me achando acima do peso, aí ela resolveu fazer dieta sozinha. Parênteses, deixou o refrigerante, não janta, toma chá o dia todo e almoça normalmente. Ela disse que já emagreceu 6 quilos e 600 gramas e eu gostei dessa frase aqui, essa frase é a máxima, né? Estou feliz comigo mesma. Queria que vocês comentassem esse partilhar da nossa Marli. Qualquer mudança positiva na alimentação vai gerar um resultado positivo. Então, se ela já bebia refrigerante, cortou o refrigerante, ela já está diminuindo a quantidade de açúcar. Então, se ela deixou de jantar, na verdade, ninguém precisa deixar de jantar. É só você adequar a alimentação e jantar é super possível. A gente tem que olhar o que ela fez ao longo do dia. Então, jantar pode, mas ela já fez mudanças, ela já deve ter cortado um monte de besteira, porque ela disse que está fazendo almoço, bebendo chá, que ela não bebia, então ela está se hidratando muito mais, que chá também hidrata. Tem chás diuréticos, então ela perdeu líquido e está cortando o açúcar da vida dela. Então ela está fazendo uma alimentação mais saudável. E aí o resultado vem mesmo, né? 6 quilos a menos, 6 né? quilos. Mas muito, eu não sei em quanto tempo ela perdeu esses 6 quilos, mas muito desse peso, inicialmente, é de água. Então a pessoa está muito retida, entendi. Ela perde água. Então a gente vê aquele assim, ela emagreceu em uma semana 3 quilos. Isso aí é muito água. Entendi. Então, a tendência é ela recuperar isso se der uma relaxada. Então, tem que tomar cuidado também com que, se ela não está fazendo uma dieta muito restritiva também. Mas qualquer mudança positiva de cortar o açúcar, fritura, besteira, já é muito Já bom. é muito, né? E essa questão da felicidade, aquilo que você falou no começo, né, Luciana? Às vezes a gente joga a felicidade pelo apenas o nosso corpo, né? Ela está feliz, está ótimo, né? Mas essa busca nossa pela felicidade... Sim, sim. E o legal, né, que eu acho que ela está conseguindo, é que ela conseguiu, assim, em algum momento, tá olhando para ela e pensando que ela precisava se cuidar. Então já começa de dentro também para fora esse movimento de se cuidar, de se olhar, de observar seu corpo, de ver o que está acontecendo, as transformações, né? Tem pessoa que fala assim que, nossa, que nem percebeu que estava engordando e engordou muito, não estava com esse contato com a realidade, que é necessário também esse contato com a realidade, né? Não é, Fernanda? As pessoas, elas demoram muito para querer perder peso, né? Elas comem desenfreadamente, se libertam, né, na bebida alcoólica, nos eventos. Demora muito tempo para chegar naquele peso máximo, mas para perder, elas querem perder muito rápido, né? Imediatismo. Deixa eu trazer a Rosa Bernardino, lá do bairro Guarani. Ela queria saber se é importante usar a creatina após os 40 e 50 anos. E principalmente fazendo academia. Pode usar sem acompanhamento? A creatina é o suplemento mais estudado no mundo. Nossa. E o que mais tem comprovação científica. É o suplemento que ele, até para todas as faixas etárias, ele tem benefício. E antigamente, né, se tinha muito medo de usar creatina, sobrecarga renal. A gente já sabe que é um suplemento muito seguro, então nessa faixa etária dela é excelente. Para quem quer fazer atividade física, como ela também quer usar, ela vai se beneficiar com certeza. Hoje Pode até usar. Crianças podem usar, tem um artigo novo que lançaram aí agora, até creatina, como se fosse aquele sprayzinho nasal, para melhorar a parte cognitiva mental de crianças. Então, assim, é um suplemento bem seguro. Pode usar todo dia ou só no dia que faz atividade física? Todos os dias. Todos os dias? Mesmo nos dias que não for malhar. Então, idosos, às vezes não faz atividade física, crianças que não fazem atividade física, tem que tomar todos os dias. Ele tem um efeito crônico.
Essas duas convidadas aqui no Você Hoje, continue participando, mandando a sua pergunta pelo 99897.000, a Luciana Laraia Rosa e a Fernanda Tironi aqui com a gente. Vou fazer uma pausa para que elas possam se hidratar, já volto com elas, tá? A gente está falando hoje, né, sobre essas dietas restritivas que vêm e afetam hoje principalmente os jovens que se apegam a elas na tentativa de se sentir melhor consigo mesmo. Eu estou recebendo aqui hoje a Fernanda Tironi, que é nutricionista, e a Luciana Laraia Rosa, que é psicóloga. Eu tinha perguntado para você sobre essa questão. A dieta restritiva, sem orientação, que pode levar a transtornos como bulimia, anorexia, mas também pode trazer uma depressão, pode trazer uma ansiedade fora do alcance, assim, vamos dizer? Com certeza. A gente acredita que viver já causa, né? Essas ansiedades, as tristezas, não? Agora, em casos mais graves, está repleto de ansiedades e sim, de depressões também, mas cada caso é único, então teria que ver para aquela pessoa o que está acontecendo dentro dela mesmo, mas né? É repleto. Porque isso vai refletir na vida adulta, né? Esse sofrimento todo e no lidar com a comida, né, Fernanda? A gente vê os problemas psíquicos, né, acaba que a comida traz conforto. A gente sabe também, né, olhando a parte de nutrição, o corpo, a gente tem, né, 95% da nossa serotonina, ela é produzida no intestino. Então, se a pessoa está ali com um problema de saúde, está se alimentando mal e vai afetar o intestino, né? Porque todas as doenças se manifestam ali. Se ela tem aquela baixa de serotonina, ela vai buscar o bem-estar e prazer aonde? Na comida. Né? Então vira um círculo vicioso. Exatamente. Aí a Iris, que está participando com a gente, eu achei interessante. Ela falou, Mônica, nós pessoas mais velhas, mais experientes, estamos nos amando mais do que os jovens. Bom, essa é a minha opinião, disse ela. Eu queria que vocês comentassem. A maturidade facilita esse lidar com o corpo, lidar com a comida? Eu acredito que a maturidade vai possibilitando a gente ir fazendo os lutos, né? Do luto do que não pode ser. Por exemplo, eu queria ter tal corpo, mas eu nunca vou ter. Eu vou fazendo luto, eu vou aceitando o que eu sou e aprendendo a gostar mais de mim. E eu acho que isso vai vindo, sim, com a maturidade. Com a maturidade, né? Porque a cobrança é enorme. Eu vejo as cobranças também dos 50 anos ali, menor também, porque ela já viveu tanta coisa, né? E assim, é mais fácil também ela aderir àquela alimentação, porque ela já quer pensar na longevidade, então se continuar com a alimentação ruim, ela sabe que vai ser prejudicial para ela, que ela não quer ficar com sintomas, ela não quer ficar doente, então ela quer ficar sempre bem. Então acho que é mais fácil aderir também a uma alimentação saudável. Tem a Elisângela, lá do Jardim das Palmeiras, ela contou que a cunhada está tomando remédio para perder peso por conta própria. E aí ela falou que levou a uma unidade de saúde, né? Porque ela não dorme, tem crise de ansiedade e aí tem uma outra questão, né? Que é a automutilação. A gente está falando, né, de uma pessoa que está num sofrimento muito grande. Sim, a gente considera que às vezes a mente está quase num quadro de uma UTI mesmo, precisa de um cuidado maior, de às vezes acompanhamento psiquiátrico, psicológico, nutricional, né, a equipe, para ir conseguindo restabelecer, né, mas ela demonstra uma dor profunda, né, muito grande. Dessa coisa de lidar com o corpo, né, como que isso pode nos levar assim ao extremo. Sim, né? E também daria para, né, ela indo, né, fazer um acompanhamento, investigar o porquê mais, talvez, que dores são essas, o que mais está causando e está só aparecendo no corpo dela, né? Que tem alguma coisa aí além, né? Sim. Né, Fernanda? E essa coisa de, mais uma vez, essa guerra com a comida. Eu vejo, assim, que muitas pessoas, elas buscam uma alternativa muito rápida, a medicação é rápida, mas nunca procuram uma orientação de um profissional, por exemplo, de um nutricionista. Muitas vezes,
A pessoa fala assim, é caro, ou então eu não vou conseguir, que a dieta é muito caro, mas na verdade, se você for ver uma alimentação mesmo saudável, que são de verduras, frutas, carne, ovos, o básico, ele não é caro. Mas as alternativas que as pessoas buscam para querer emagrecer, com alimentos fits, com receitas mais saudáveis, você acaba gastando dinheiro. E também a própria alimentação desregrada, né, que é biscoitinhos, salgadinhos, comer na rua, fast food, iFood, né, fica uma alimentação mais cara. Então, cada vez as pessoas buscam uma alternativa mais rápida, mas o básico às vezes pode funcionar e ela, com a orientação de um profissional, ela consegue até perder peso sem precisar da medicação. Ô, Fernanda, e essa coisa, porque hoje está todo mundo correndo nessa vida acelerada, sentar à mesa. Eu me lembro que lá em casa era assim, a gente sentava à mesa e meus pais davam uma aula sobre os alimentos pra gente, na simplicidade deles. Era o beabá, né? Era a comida de verdade. Por que o arroz vai bem com feijão, entendeu? Era o básico, né? Comida energética, isso dá energia. O feijão vai fazer você ficar forte, você precisa comer feijão. Aí, menino, você tem que comer um feijão, você vai ficar fraquinho. Isso pode ser um ponto de partida, essa educação dentro de casa? Sim, eu acho que a hora que você falou também da questão na mesa, eu penso que também é um momento de contato da família, de estar junto, né, de estar próximo, né, o quanto as pessoas às vezes estão dificuldade, né, de estar um com o outro. Na adolescência também eles se isolam, é mais difícil de trazer para perto, para ficar perto. Nas refeições é uma possibilidade muito boa, né, de ter. É uma orientação, né, que vai ter ali dos pais. Às vezes eles fazem, os adolescentes, às vezes eles fazem aquilo porque é a única coisa que ele tem ali para fazer. A comida já está pronta em casa, é o que eles têm para comer. Não tem essa refeição do almoço com a família, ele vai lá, busca na geladeira, porque fica em casa o tempo todo sozinho, os pais estão trabalhando. Então, para eles, é essa saída que eles têm. É encontrar esse momento que vai reunir a família. A Luciana, né, a primeira participação dela aqui com a gente, ela trouxe uma frase sobre esse adolescer que eu queria que vocês prestassem atenção agora, porque eu acho que, né, é para todos, assim. Sim. Como é que é a frase? A frase é de uma colega, né, Maria Luísa Borges, psicanalista aqui de Berlândia, né? Grandes expectativas criam idealizações, né? E que impedem a possibilidade de ser. Essas grandes idealizações vão impedindo a possibilidade da pessoa ser realmente. Então, o adolescer é poder ser, é descobrir o que a gente realmente é. Então é nessa fase que vai começando, né, aí se descobrindo, entendendo, e nesse conflito todo às vezes vai refletindo no corpo e na alimentação, nas angústias que são descontadas na alimentação. Legal isso, né? Eu gostei, né? E aí eu quero agradecer as nossas convidadas aqui hoje, a Fernanda Tironi, nutricionista, e a Luciana Laraia Rosa, que é psicóloga, trazendo essa preocupação para os adolescentes e para a gente também, tá? Meninas, muito obrigada. Obrigada a você, Voltem Mônica. sempre, viu?